Vascaíno do Cerrado. Terminou agora há pouco com vitória do Vasco, a estreia no Campeonato Carioca, uma estreia surpreendente, onde um catadão, como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, acabou jogando bola, né? Foi efetivo, vamos dizer assim, né? Vamos falar um pouco sobre esse jogo, o pós-jogo dessa primeira partida com vitória do Vasco no Campeonato Carioca, e já vamos emendar com o pré-jogo do time principal que entra em campo daqui a pouquinho. Então vamos rápido, né? Só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. E vou começar aqui com a escalação. O time do Vasco que veio com 3 zagueiros, 4 volantes. O House foi o goleiro. Aí veio o Miranda de lateral, no lugar do Paulinho, que a gente achava que era o Paulinho. Capasso, Zé Vito. E no meio de campo, teve o lateral Leandrinho também, né? Que fez um gol, que golaço do Leandrinho. Aí vem no meio de campo, Rodrigo, ninguém esperava na escalação, Cocão, Barros, De Lucas com a camisa 10, o Orediano e o Paixão. Bom, esse foi o time escalado para essa partida. E aí o Vasco encara, eu podia chegar aqui, gente, e falar que o adversário que o Vasco encarou, que é o Boa Vista, é um adversário limitadíssimo, que não é parâmetro, é um adversário fraco. O ano passado brigou para não cair, enfim. Mas não dá para você tirar o crédito de um time que foi montado nas coxas, o catadão, às pressas, para jogar essa primeira partida do Vasco. A gente tinha jogadores voltando de lesão, a gente, como eu falei, jogadores mesclados com jogadores da base, jogadores que não vinham tendo muita oportunidade, como é o caso do Orediano, e dos pés do Orediano saiu assistência. Vou mostrar para você aí, ó, a assistência para o gol do Capasso no primeiro ataque do Vasco no primeiro tempo. O Capasso foi personagem nesse jogo, além de fazer o gol, sofreu uma agressão aos 40 ali, cerca de 40 minutos do primeiro tempo, uma cotovelada que fez ele sangrar muito, como não tinha VAR, o juiz não viu, né? Então o jogador do Boa Vista não foi expulso. E logo após, aos 42 para 43, o Capasso ainda me mete uma bola na trave. Primeiro tempo, então, o Capasso bem ativo nessa partida. O Capasso fez uma partida legal. E aí o Boa Vista no primeiro tempo mete 2 bolas na trave, foi o que ele fez, e algumas defesas do House. House, goleiro que mostrou segurança, vai ser o reserva do Léo Jardim na temporada. Vamos rapidinho, no segundo tempo o Vasco já inicia com um golaço do Leandrinho, né, com uma assistência do De Luca, jogada do Paixão, De Luca, Leandrinho faz um golaço, mete no ângulo, joga a luva, o goleiro não pegou, e o Vasco administrou o jogo até o final, venceu por 2-0. Agora o Campeonato Carioca fica da seguinte maneira: o Flamengo é primeiro por causa do saldo de gol, vitória com 4-0, o Vasco é segundo, vitória com 2-0, terceiro é o Nova Iguaçu e quarto é o Botafogo. O Fluminense está jogando agora contra o Volta Redonda. Isso aí foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca. Agora vamos falar um pouco da partida que vai acontecer agora lá no Uruguai, Vasco e São Lourenço. Saiu a escalação do Vasco. É aquela escalação do amistoso que o Vasco fez contra a seleção de Maldonado. Léo Jardim, Rojas, o João Vitor, Medel, Piton, Zé Gabriel, Prachetes, Paulinho, e no ataque Rossi, David e Verrete. Esse é o time com as contratações em campo. Entra o Rojas, o Paulo Henrique e o Pumita ficam no banco. Entra o João Vitor, o Maico e o Léo ficam no banco. E entra o David, o Serginho e o Eric Marcos ficam no banco. Faltou a quarta contratação, é o Adson. O Adson ainda está na França, era para ter desembarcado ontem, mas o voo dele foi cancelado. Então ele teve que ficar para resolver problema, mudança, família, e aí acabou que o voo foi cancelado, então ele ainda não chegou no Rio de Janeiro. Então o Adson está fora, só os 3 que vão estar em campo. E aí, muita gente chateada com a situação do Payet. Muita gente achando que o Payet deveria ser titular nesse time. Aí quem você tiraria? Tiraria o David, porque a possibilidade era o David ser reserva e o Payet ser titular. Enfim, vamos ver agora a partida que vai começar agora na Star Plus. Não sei se algumas
Alguns gatos aí no YouTube devem transmitir. Mas vamos assistir e depois a gente volta com mais um pós-jogo. Curte o canal, se inscreve, até logo mais e saudações vascaínas.